de primeira vez no Instagram, né, Leila? Você já viu. Aham. Então, boa tarde, né? Enquanto estava entrando, eu estava lendo aqui uma mensagem que saiu aqui, falando um pouco de você, né? Ai, que bom. O que que tava? Fala para mim. Ah, depois você vê, senão o pessoal vai ouvir as mesmas coisas. Estava falando que você é jornalista, que você é formada em jornalista, que você vai contar sobre o seu despertar, sobre a tua transição de profissão e sobre as influências da mídia, né, na manipulação das massas, sobre esses temas, assim. Exatamente. Então, gente, muito obrigada primeiro, Leila, pela oportunidade, viu, de estar participando aqui no seu canal. Ah, eu que agradeço. Acredito que obrigada. Não sei se está tendo um pouco de atraso, tá certinho aqui? A voz tá certinho, tudo? Aham, Tá bom. tá. Então tá. Então, primeiro agradecimento, né, a oportunidade de estar aqui no seu canal. Eu acredito que todos nós que temos essa, eu não sei se é missão, se é um chamado, né, para o despertar da consciência, de estar ajudando, eu principalmente aqui na comunicação, que eu acho que para mim é bem importante a gente estar falando sobre isso agora, por que está acontecendo tanta manipulação, né, tanta narrativa de jornal, das mídias, etc. e tal, e como que foi, né, esse meu despertar. E, na verdade, eu acho que eu meio que já nasci meio desperta, porque eu sempre achava que tinha uma coisa errada. Eu sempre me questionei, que eu falava assim, gente, esse mundo que a gente está vivendo, ele não tem alguma coisa errada, porque eu sinto tanto amor no meu coração e eu vejo as pessoas brigando e eu vejo as pessoas debatendo, etc. A gente tem luz e tem sombra, né? Porque eu também não sou anjinho, não. Mas a gente tenta vibrar pelo lado do bem, né? Pelo lado da união, né? Daquilo que seja bom, que seja positivo, e eu sempre pensei assim, dessa forma. Eu já vi algumas, se a gente for falar assim sobre seres de outros lugares, eu já vi alguns discos voadores por aí já, mas nunca tive contato, assim, já posso até ter tido, mas não sei, né? Ninguém me falou, olha, tudo bem, eu sou, né, assim, de outro planeta. Mas a gente se sente, de alguma forma, também vindo de outro lugar, porque a gente se sente diferente, né? Eu, pelo menos, vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou filha única, Uhum. eu não sou, não tenho irmãos, né? Já tive convivência, claro, com pessoas, né, que são muito próximas de mim, mas irmão de sangue eu não tenho. E para mim sempre foi assim um pouco complicado, porque eu sempre senti que eu sempre senti aquela sensação de estar assim, nossa, eu estou sozinha aqui, tem alguma coisa errada, mas é coisa da gente, que a gente se sente um pouco, até a gente identificar por que a gente tem esse sentimento. E o meu pai faleceu, eu era muito nova, eu tinha só 15 anos, e praticamente fez, né, muita diferença de como eu me criei, né, como pessoa, como ser humano, e por isso que eu acredito que eu fui muito para essa área da comunicação, porque eu falei, gente, eu quero entender como que é a gente tá lidando com esse sentimento de que a gente precisa de estar em grupo para poder se sentir feliz, né? Eu acho que é por isso que tem tanta gente em depressão, né? Porque as pessoas se sentem sozinhas e elas não querem se libertar daquele sentimento. Elas falam assim: ah, não, me sinto mal, me sinto só e tal, mas não procura, né? Não tem aquela coisa da atitude, do foco, da ação, de falar: não, eu não vou querer sentir isso mais, eu não quero isso mais, eu realmente tenho uma atitude positiva, né? E Uhum. aí comecei a estudar comunicação, me formei em relações públicas e jornalismo, Uhum. e, e né, esse tempo todo passando, e aí, de repente chegou a pandemia. Não sei se pode falar isso aqui no Instagram, mas Pode? enfim, pode, né? Que no YouTube não, tem termos que você não pode falar. Aham. É, então.
E aí chegou, e aí eu falei, e eu comecei a ver aquela manobra toda, porque quando a gente estuda jornalismo e a gente estuda comunicação de massa, a gente estuda também manipulação de massa. É Uhum. ensinado na faculdade de como que a gente vai fazer uma propaganda X para que a gente atinja aquele público X daquela forma, quais são as palavras, a programação mental, né, que eles falam programação neurolinguística, de que Uhum. forma que você vai ter aquelas palavras X, por exemplo, a palavra não, ela praticamente não é utilizada em propaganda, né, nessa parte de comunicação, a gente pode perceber isso. A gente começa a entender o porquê que as coisas funcionam da forma que funcionam. E aí a minha parte do chamado de terapeuta começou a pulsar no meu coração, mais ainda. Eu Uhum. falei, gente, tem alguma coisa errada, eu quero começar a tentar ajudar as pessoas a entender por que que isso está acontecendo. E aí eu virei o computador ambulante. Eu falo que eu comecei depois da pandemia, eu tenho duas filhas, e eu tenho uma de 5 e uma de 7. E aí, como elas ficaram presas em casa, e o meu lado mãe também, ó, gente, para quem é mãe, aí, ó, meu testemunho. É, é, e aí eu tinha os meus horários que eu tinha que ficar com elas, etc e tal, e aí eu tive que me virar e tentar fazer aquilo que antes eu não fazia, né, que é as tarefas da escola, entretê-las, né, até pela idade que elas têm, Uhum. e também entender o porquê que estava acontecendo isso tudo como pessoa desperta, que eu já, entre aspas, já me considerava diferente, mas eu comecei a entender que aquilo ali tudo era manipulado. Eu falei, gente, esse vírus aí que já veio e o povo com máscara e a narrativa da televisão que de repente vem o carnaval e aí passa e o povo já começa porque antes não tinha perigo, aí de repente o próprio, né, pessoal aí do jornalismo, não vou ficar falando nomes que eu acho que é perigoso, mas não tem problema, carnaval é tranquilo, é só uma gripezinha, né? Aí passa o carnaval, ó, é o monstro do Lago Ness, né? Tipo assim. E aí aquilo ali, de certa forma, eu vi a família do meu esposo meio que surtando, minha sogra, minha mãe, e eu falando, gente, não é isso aí que vocês estão pensando, não, isso aí tá errado, é narrativa. Isso aí, se você começar a pesquisar, aí você tem. Aí eu posso falar uma fonte legal, um site que eu adoro entrar, como a gente está aqui nessa missão do despertar, www.oevento.pt, PT de Portugal, tá, gente? E esse site tem muita informação interessante em relação ao despertar da consciência, com fontes confiáveis, que eu acho que, como jornalista, eu falo para vocês que a maioria das coisas que a gente tem visto hoje são narrativas, a gente vê a CPI aí do circo, né? Que a gente vê narrativas e narrativas. O Luciano Hang esses dias foi lá e falou sobre as narrativas, eles não têm prova de nada, eles querem realmente fazer a gente acreditar de algo que não existe prova. Se a gente for pesquisar sobre o vírus, a gente vê que não existe prova, sabe? Você não, É mas muito sério. Hã? você conhece alguém que pegou o vírus ou não? Conheço a minha cunhada. Ela Uhum. pegou, ela estava em Portugal, ela Uhum. pegou o vírus lá em Portugal. Até falei com ela, faz um exame de sangue para ver se esse teste do PCR, que dá positivo até para Coca-Cola, né? Uhum. E para suco de uva, etc. Uhum. Ela falou, não, eu fiz. Ela pegou, foi uma gripe, ela tratou com os remédios que eles receitaram para ela, não sei qual foi a receita, mas provavelmente deve ter sido essa aí que todo mundo usa, né? Com Uhum. ivermectina. Eu, pelo menos, tomo ivermectina por causa das minhas filhas e dou para elas por causa que ivermectina ninguém. Não sei se as pessoas sabem, é bom para piolho, né? A gente usa desde a época da minha avó, a Uhum. gente usa, então é uma coisa que não tem assim contraindicação, não tem nem receita médica, depois teve, depois tirou de novo, né? Porque serve para Uhum. outras coisas também. Mas Uhum. enfim, eu acho que mais do que tudo, a gente tem que ter a curiosidade de
despertar mesmo a vontade de entrar. Falou, olha, ela falou desse site, eu vou entrar. Aí esse site vai puxar para outra matéria. Aí da outra matéria, e o que eu vou sentir no meu coração? É o despertar do meu coração também, sabe? A minha intuição, a minha conexão com o meu eu superior. Por isso que eu quis também ir para essa área de terapias, porque eu falava assim, gente, é uma conexão tão linda eu saber tanta coisa que eu gosto, que eu adoro estudar, eu sou nerd, e eu falo inglês também, então você tem muito acesso a fontes estrangeiras que realmente são fidedignas, né? Que a gente pode confiar. Tem a Bia Kicis, que é se eu não me engano, ela é deputada ou senadora, acho que ela é deputada. Sim. Eu adoro ela, é Bia Kicis, que ela chama. Na verdade, eu não sigo, assim, eu não... eu sigo porque eu sou jornalista, é aquele negócio, né, Leila? O mundo é outro, né, o mundo, assim, diferente do meu, assim, né? Daí você entende bem dessas coisas que estão acontecendo agora no momento em relação à política, essas coisas. Eu resolvi não participar de todo esse circo, né? Porque a impressão que eu tenho que é tudo que está relacionado à política, infelizmente, é o lado negro da força agindo sobre nós, inclusive toda essa manipulação que você comentou, né? Dessa influência das mídias, né? E da gente não saber exatamente quem está certo e quem está errado, né? E daí, às vezes, o que pode acontecer? Como eu uso astrologia também, e tem uns aspectos bastante fortes na astrologia, mostrando que a gente está numa época, né? Que por causa de Netuno que está em peixes e vai começar a se fortalecer, porque Júpiter vai entrar em peixes também. Então, a loucura, o fanatismo, a ilusão, a mentira, sabe? Ela está em voga. E também, por outro lado, acontecem outros aspectos que começam a cair as máscaras. Então, a gente pode estar se iludindo em tudo, né? E a questão do despertar em relação a isso, até o próprio despertar também pode ser uma própria ilusão da pessoa, entende? Porque o despertar, ele é um processo, né? E cada vez que você vai ativando, vai recebendo um upgrade, né? Então, você não é assim, você vai dormir, e daí acorda, já desperta tudo. Não, e despertar é como se tivesse muitos véus na tua frente e vai caindo aos poucos. Cada véu que vai caindo, vai abrindo mais a tua consciência e daí você olha para trás e vê que você estava enganada com relação àquilo, né? Então, a gente saber lidar com essa questão da verdade, que até a própria verdade pode mudar. Então, às vezes, você tem muita certeza de tal coisa, né? Porque você foi influenciada por informações de fontes que você acha que é fidedigna, mas mais lá para frente pode ser que essas informações venham por terra e não era nada fidedigno e você se confundiu ali, caiu no mundo da ilusão e errou também. Só que até você descobrir isso, você já puxou um monte de gente com você trazendo o que você achava que era verdade. E na verdade aquilo não era verdade, entende? E daí a gente tem que saber trabalhar a humildade, né? De saber do não julgamento, por exemplo, de não criticar, de não julgar, de saber que o outro não existe, que tudo que vem até nós é reflexo de nós mesmos, da nossa própria vibração que está trazendo aquele tipo de situação para nós, muitas vezes até para tratar o nosso próprio ego, né? Bom, vou deixar você falar, senão começa a falar. E a dualidade, né? Eu acho que como a gente vive num planeta de dualidade, eu tenho aprendido isso muito, né? Estudando com a terapia, a gente tem que entender que a gente vibra luz e vibra sombra. Infelizmente, tem hora que a gente está aqui, eu sou paz e amor, e passa, às vezes, eu fico com o filho, então eu sou um exemplo e tanto. E passa 5 minutos, você está assim, ai, que merda! Mas entendeu? Desse jeito. E aí você fala, ai, Senhor, me desculpa, Senhor amado, né? Porque você está pedindo desculpa, na verdade, é para o seu eu superior, né? Para que você consiga entender que você que é responsável por qual lado que você vai escolher, né? A escolha é somente sua. O livre-arbítrio Jesus deu para a gente justamente para isso. Eu falo muito sobre livre-arbítrio, né, nessa parte de comportamento humano, porque eu sou coach também, né? Não sei se eu falei, mas o coaching ele é muito interessante nesse quesito.
a gente aprende a ter autoconhecimento, para que a gente saiba usar as ferramentas necessárias para a gente poder sair, às vezes, de uma vibração que não é tão legal, sabe? Então, é uma técnica bem interessante também de autoconhecimento. Mas, não sei, o que mais que a gente estava falando, Leila? Você estava falando da questão da sua transição de jornalista para terapeuta holística, é isso, né? Isso, obrigada. Quais são? Você é terapeuta, mas que tipo de terapia que você faz? Eu de uns 10 anos para cá, eu fiz algumas formações, né? A primeira foi em coaching, que eu achei bem legal, aí passou e eu sou vendedora também, né? Jornalista, aí você junta um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra. E aí, quando começou a pandemia, eu falei, bom, eu quero fazer alguma coisa, porque eu quero ajudar as pessoas a entender e eu quero ajudar as pessoas a se curar, como eu também tenho sido curada, através desse conhecimento, né? Porque é muito lindo. E aí, eu fiz primeiro a terapia reikiana, né? Eu sou reikiana nível 2, na verdade, nível 3A, né? Nível 2 não, nível 3A, que falta, para o mestrado falta 1. Eu trabalho também com tarô, que é uma coisa assim, que é um dom mesmo, é uma coisa que eu comecei a estudar e graças a Deus o pessoal tem gostado. E eu acho que é uma forma de autoconhecimento, porque você sai do louco e chega no mundo, né? Você vai da carta daquilo que você no tarô considera ser uma caminhada espiritual de autoconhecimento. Então você sai daquela coisa de você, se você for ver os arcanos maiores, né? É a carta do louco e vai para o mundo visitar e vai passando aquela trajetória de autoconhecimento toda que tem, né, nas cartas do tarô, se a gente for estudar. E eu gosto também de auriculoterapia, que é aqueles pontinhos, né, que a gente coloca na orelha, sabe, aqui. E também porque a gente trabalha com vórtices energéticos, né? Quando a gente trabalha com acupuntura, auriculoterapia, que é os vórtices na orelha, né? Que a gente trabalha, que vai diretamente às mensagens elétricas, quando você estimula, elas passam para o cérebro, do cérebro manda para a parte do corpo que você quer atingir naquele momento para fazer o tratamento, então é bem interessante. Então, reiki, o tarô, aurículo, e eu acho que, mais do que tudo, eu acho que quando as pessoas me acessam, eu acho que uma mensagem positiva, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com essa questão da psicologia positiva, de você entender que se você vibrar na escala de Hawkins, né? Que é uma coisa que a gente estuda muito para o reiki, vibrar no amor, vibrar na compaixão, né? Na alegria. E eu acho que a gente consegue, pelo menos, passar melhor, né, essa fase tão difícil que a gente está passando agora, né? É isso. Mas é isso, Leila. E eu te achei no caminho também, gente. Eu quero fazer, eu ainda não fiz consulta com a Leila, tá? Eu falei para ela que eu quero fazer, porque eu acho lindo o trabalho dela. Vi aquela entrevista sua que você me mandou, né? No dia que a gente fez contato, daquele jornalista. Como é que ele chama? Assim, que as pessoas me procuram e falam, eu quero fazer um atendimento com você, mas eles nem sabem o que eu faço, é porque alguém falou a vaga dela que é boa, né? Daí eu pego e respondo lá, porque naquela entrevista o entrevistador ficou me perguntando as coisas, eu peguei e fui respondendo as coisas, assim, de como que as coisas foram acontecendo, né? Não, e ele é muito, muito animado. Eu achei assim, eu morri. Eu falei, gente, que entrevistador figura. O dia que você vê ele, você fala, olha, a Karina te achou assim muito animado. Parabéns, porque a gente riu o tempo inteiro. Não, mas bem depois, uns 2, sei lá, um mês depois da entrevista, eu fiquei sabendo que ele não acredita em nada dessas coisas. Acho que era por isso que ele estava tão sadista, brincando. Tadinho, pecado. Uma hora ele vai acreditar, né? Tudo tem seu tempo. Porque quem me convidou foi a produção lá deles lá, né? E daí às vezes, que nem você falou, a influência da mídia, né? Então o que acontece? As pessoas querem, como que fala mesmo?
telespectadores, né? Narrativa? Hã? Ah, Não, ah. eles querem as pessoas assistindo, querem seguidores, querem telespectador, É, querem audiência, né? As pessoas, audiência, as empresas querem isso. exatamente. Então, às vezes, uma pessoa assim, é convidada para um programa porque, porque eles querem ter conteúdo para entregar. Isso, Então, e às vezes o exatamente. próprio entrevistador, um jornalista, alguém está fazendo aquilo, não é porque ele conhece a pessoa, porque ele admira aquele trabalho, ou não sei o que, é porque para ter conteúdo para mostrar ou na televisão, ou nas mídias sociais, ou não sei o que lá, né? Tem que ter. E isso eu acho muito triste, assim, sabe? Da minha parte, claro, né? É É, triste ser dessa forma as coisas, né? Porque eu mas sou da pensa pelo lado que é positivo. autêntica. É triste no sentido de que ele pensou assim, mas que privilégio que foi para a gente assistir, entendeu? Sabe que Porque a esses dias eu sombra, recebi desculpa que tá uma. mexendo na minha câmera aqui, que eu tô segurando, o meu tripé, por acaso, ele estragou. Deixa eu ver até se eu consigo colocar aqui um outro. Mas o que acontece, sabe, Leila, é isso que eu te falei. As pessoas, ela. Ai, eu acho que agora vai ficar legal. Ai, as pessoas, elas começam a criticar, mas é através da gente que está aí nessa área de terapia e de autoconhecimento, é através da sombra que a luz vem, né? Exatamente. Esses dias até recebi uma mensagem bonita de um ser de luz me falando sobre isso, assim, sabe? E o ser falou assim para mim que quando a luz não consegue fazer o seu trabalho, as trevas são invocadas para que as trevas façam o trabalho da luz. Mas que era para eu perceber que a luz sempre é ela que está no comando, entende? E eu achei interessante Exato. sobre isso, porque, por exemplo, esse é um exemplo lá, né? Não estou falando nada do Não, rapaz, claro, mas é do contexto. não importa Uhum. assim, se ele acredita ou não, e as brincadeiras foi muito descontraído, ele foi muito educado, tudo, não tem problema nenhum, né? Sim. Mas, de alguma maneira, a luz estava trabalhando ali, porque de alguma maneira algo trabalhou com que eu fosse lá e para mim foi bom, porque eu pude falar sobre mim, né? Eu não teve interferência nenhuma, em nenhum momento alguém falou E para os telespectadores dele, entendeu? Sim. Foi para os telespectadores dele e, obviamente, para os seus. Mas, de alguma forma, algum feixe de luz entrou na casa das pessoas. Sim. Através da sua palavra, entende? Então, daí por isso é dessa forma que a luz trabalha. Então, às vezes, vamos supor que no jornalismo, nas mídias, aí que tem pessoas que talvez nem são tanto da luz, mas elas acabam fazendo um trabalho para a luz, mesmo que elas não estejam, entre aspas, porque a luz e as sombras estão em todos nós. Às vezes, a tua sombra, sem você perceber, está fazendo um trabalho para a luz de outra pessoa. Às vezes, a tua sombra se manifesta ali em alguma atitude, alguma coisa tua que não é bonito, que não é bacana, mas de alguma forma está fazendo um trabalho para a luz da outra pessoa. Então, o tempo todo, a vibração e a energia vai trabalhando aqui, né? E a gente, quando a gente aprende a conhecer como que é esse funcionamento do que é onda, frequência, vibração, essas coisas aradas, daí que a gente começa a desvendar os segredos do universo, né? Mas é tudo um trabalho, é um processo, né? Que ele é um processo bem assim, né? Acho que eu posso fazer isso aqui, que é tipo amassar alho. As pessoas, elas estão passando realmente por situações, e eu me incluo nisso, né, de extremo conflito interno em relação às suas expectativas externas. Exatamente. Acho que a gente pode falar muito dessa forma, né? Uhum. E essa procura pelo autoconhecimento é o que vai realmente trazer o despertar da humanidade. E a gente tem que fazer, eu falo sempre, ai, Karina, por que você gosta de fazer live? Por que você quer fazer com que as pessoas escutem você? Você quer aparecer? Não, é porque eu tenho tanta coisa para eu falar. Eu sou tipo, igual eu falei, eu sou tipo uma pessoa que tem tanta informação, eu leio tanto, eu vejo tanta coisa como comunicadora, que eu quero passar à frente, porque se a gente conseguir
passar um pouquinho de despertar para um e um que passa para o outro. É tipo telefone sem fio, né? Espero que a mensagem não chegue errada no final. Mas é tipo você tentar mostrar para aquela pessoa que aquilo ali, ela tem que sentir no coração dela, que a verdade dela não é o que a Karina está falando ou o que a Leila está falando, mas espera aí, faz sentido para mim escutar aquilo ali que eu estou escutando? Aquilo ali, de alguma forma, faz meu coração pulsar? Será que aquilo ali, de alguma forma, aquela informação faz sentido para mim? Eu acho que é a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento agora, né? Igual uma amiga minha, fui levar né, um negócio para ela, ela falou, Karina, eu não dei vacina na minha filha. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque alguma coisa me diz que não faz bem para elas. Aí eu falei, pois é, isso é o livre-arbítrio. Isso é você saber exercer o seu eu superior, sem questionar, sem discutir, sem entrar em atrito com ninguém. Né, Sim. Leila? Sim, isso é a escolha de cada um. Se você sente que vacina não é bom, que você não quer fazer, é o teu corpo, né? Você que decide, né? Então, eu acho assim, eu não sou a favor da obrigatoriedade. Eu acho que cada um sente se quer vacinar ou não quer, né? E a gente não tem que querer impor nada para ninguém, nem forçar ninguém a nada. Porque pode ser que hoje você tenha plena e absoluta certeza que a vacina faz mal, não sei o que lá. Mas amanhã, se a tua filha ou alguém pega e fica muito mal e chega a morrer por causa disso, daí você vai ver que de repente você estava errada. Então você não sabe, né? Ou pode ser o contrário também, entende? Então a gente não sabe. Então a gente está no momento que a gente não tem que impor a verdade para ninguém, porque nós estamos todos meio que perdidos. Você sente. O que está acontecendo? Um monte de cego querendo guiar os outros cegos, entende? Essa é a questão, porque às vezes pode ser que a gente acha que despertou e que acordou, mas talvez você acordou dentro de uma outra ilusão, de um outro sonho. E ali você achou que estava acordado. Daqui a pouco você acorda de novo e você vê que não, que você estava dormindo, que você não tinha acordado. Já aconteceu com você que você está sonhando que você está sonhando? Já. De você estar sonhando que você quer fazer xixi? Né? Não, fazer xixi na cama? Que no teu sonho você dormiu e sonhou dentro do sonho? Já. Então, com certeza, eu acho que muita gente já passou por isso, né? Pensa que às vezes a pessoa acha que despertou, mas despertou só de um sonho que ela estava vivendo, mas ainda está em outro sonho, está em outra ilusão. Então, daí como é que a gente vai achar que vai despertar outra pessoa e acordar outra pessoa se até a gente ainda está dormindo, porque talvez aquela pessoa que está acordada e você que não sabe, entende? Então, essa questão da humildade, de não julgar, principalmente, cessar o julgamento. Eu acho que cessar o julgamento é uma coisa bem importante hoje em dia na vida da gente, porque a gente está fazendo, não, mas eu tenho raiva daquela pessoa, ela fez isso, fez aquilo, fez assado. Tá, primeiro você está vibrando a raiva, né? Não é isso que você está falando? Segundo, ela fez isso, fez aquilo, fez assado, você já está julgando ela como se... Eu falo sempre, você aponta e faz assim, ó pra você ver que legal. Você tem um para o céu, outro para a pessoa e 3 para você, né? Quando você aponta o dedo. E, então quer dizer que o divino está te julgando acima de tudo. Você está julgando alguém, mas tem 3 apontados para você poder pensar por que você está fazendo isso. Julgando uma pessoa. Né? Não deve julgar, não deve criticar, e tem que saber que o universo ele não joga dados, né? E tudo tem um porquê, né? E tudo é a lei da ação e da reação, né? Então, e tudo que nos acontece é por causa dessa vibração que a gente emanou, né? Então, a gente tem que tentar o despertar, por exemplo. O primeiro passo é conhecer as sete leis que regem o universo, né? E começar a perceber tudo isso, né? E daí, aos poucos, a gente vai, só que vai uma vida inteira para aprender isso. Porque quando eu não sei qual que é a tua idade. Qual que é a tua idade? 42.
Eu tenho 50. Então, quando a gente tinha 20 anos, a gente achava que sabia tudo. E olha o quanto que, quanto de coisa que aconteceu nos últimos 30 anos aí, que se você for voltar no tempo e se encontrar com alguém que você conheceu quando tinha 20 uma anos, linha do tempo. entrar numa máquina de tempo, ir lá e falar, olha, isso aí tá tudo errado, não é nada disso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A pessoa não vai acreditar, por quê? Porque ela tem que passar aquele processo ali, sabe? Então, a gente tem que respeitar, entrar na nossa linha, né, da nossa trajetória evolutiva e respeitar a trajetória evolutiva da outras pessoas. Porque, às vezes, você está estudando lá na faculdade, a outra pessoa está lá no primário ainda, né? Ela tem que passar por aquelas coisas e você vai passar pelas suas coisas. Então, são trajetórias, né? São ensinamentos, aprendizados diferentes para cada um. As lições que vêm para essa pessoa é diferente das que vêm para você. E não cabe a você ir lá querer ensinar alguma coisa para ela e passar por cima dos mestres e professores dela, que sabem exatamente de que forma que ela precisa aprender. Igual aquela historinha lá do casulo, da lagarta que vai virar borboleta, né? Você vê lá o casulo, lá, a borboleta sofrendo, aí você pega lá e vai querer ajudar ela para ela passar por aquele sofrimento, e quando você vê, você estragou a asa dela, ela nunca mais vai poder voar. Você queria ajudar ela. Não, tem também, já que você está ilustrando, atrapalhando a vida dela. Então, essas coisas que a gente tem que saber lidar com isso aí, né? Igual a história também eu acho, se eu não me engano, da cigarra e da formiga, não é? Que a cigarra ficava lá tocando, lá, 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 e a formiga trabalhando, aí chegou o inverno, quem que acolheu a cigarra? Foi a formiga, senão ela ia morrer no frio, né? E que massa que a formiga teve essa vibração de compaixão, de fraternidade, para poder acolher a cigarra. Que antes e às vezes eu vejo muito que estava trabalhando à toa, que era burra, porque não sei o que lá, né? Então, daí quem que a gente é? Como é que a gente vai saber se você é cigarro ou se você é formiga? Eu acho que entender essa necessidade de se questionar isso é o primeiro passo para a autocura, sabe, Leila? Eu falo que é uma autocura, porque eu falo muito com o Luciano César, eu faço moderação no canal dele, não sei se você conhece ele. Eu assisti algumas coisas dele no começo do canal, depois eu parei um pouco de assistir, porque eu achei que entrou muito na questão política, e daí, no meu ponto de vista, assim, não estava ressoando comigo a mistura entre política e entre espiritualidade, já que na espiritualidade existe essa questão da imparcialidade e da gente saber que pode ser que a gente esteja errado. Então, se você fica defendendo muito um partido ou uma pessoa, como se aquela pessoa fosse o salvador da pátria, o Messias, e que ele está certo, e vai que lá na frente descobre que não é, que era o contrário, entende? Daí eu achei que nisso só, mas admiro o trabalho dele lá. Ele recebe gente de tantas convicções, né? Não sei se a gente pode falar assim. Daí na época começou muito aquela questão de Trump, de não sei o que lá, e essas coisas aí que... Porque tem a parte da como é que eu posso falar? Essa gente... Aí eu vou falar da Karina jornalista, né? Porque eu também tenho um pouco disso no meu canal. Se você for olhar no meu canal do YouTube, é Karina Soares Terapias. Mas no início, até pela revolta que eu tive internamente de estar presa em casa com 2 crianças. Porque quando se fala de liberdade, entra diretamente na sua escolha política, porque eles, de certa forma, é que o governador, o prefeito é que manda, entre aspas, na sua vida. Se você parar para pensar, porque se a escola para, aí eu vou te falar de mim como mãe, a sua vida, entre aspas, para, e a mãe que é solteira, como é que ela faz? Engole o filho de volta, né? Então, assim, aí eu no início, no meu canal, eu comecei a falar bastante política, porque eu estava bem revoltada. Aí essa fase minha de transição tá lá no canal, inclusive. Porque eu comecei a falar chamava Mães pela Pátria, o canal, eu troquei de nome agora, né? Tem um certo tempo. E eu falava, porque Mães pela Pátria, que até no meu Telegram tá lá até hoje, mas eu falava como nós mães vamos despertar
para essa situação que estão incutindo na gente. Como que você trabalha com o filho em casa? Como que você vai pedir ajuda para uma pessoa se você não... Estou falando de mim. Se você não tem mãe para te ajudar. Minha mãe mora em Belo Horizonte, eu moro em Goiânia. Né? Minha sogra tem a vida dela, minha cunhada, todo mundo. Eu não tenho irmão para me ajudar. E aí, como que eu faço? Vou ter que pagar, e aí para eu poder pagar, eu não tenho que trabalhar? Como é que eu vou trabalhar se eu estou cuidando de criança em casa? Ah, não, eu monto uma loja virtual, me viro. Eu tenho, inclusive, uma loja virtual de calçados. Mas aí foi vindo aquilo, toda aquela... que isso tudo veio, sabe? É igual eu estou vendo um comentário aqui, ó, por isso a liberdade é mental. Verdade. A liberdade, ela é mental, ela começa aqui. Sim. Depois é que ela vai sendo externada. O universo é mental, né? Acho que a primeira lei ali é sobre isso que fala, né? Então, mas só que daí que eu penso em relação a misturar política com isso? É que isso que aconteceu, ninguém tem experiência com isso. Quando aconteceu algo parecido com isso, foi há mais de 100 anos atrás, né? E morreram milhões de pessoas. E astrologicamente falando, um aspecto astrológico que aconteceu lá naquela mudança época, planetária. que aconteceu agora. Então, ninguém sabe lidar com isso. Nem você como mãe, nem a tua mãe, nem os políticos, nem eu que não tenho filhos, nem ninguém. A gente tem que se colocar num lugar de não colocar responsabilidade nos outros. E a gente tentar sempre buscar o que é o melhor. O que eu posso fazer diante disso, do que está acontecendo comigo? Ou se vitimizar e achar que a culpa é de todo mundo, ou daí ir lá para o fanatismo político, se todo mundo começar a brigar e impor que esse que está certo, esse que está errado, esse é ladrão, esse não é ladrão, esse aqui é o Messias, esse aqui não é, esse aqui é Hitler, esse aqui é Fidel Castro, esse aqui é... Sendo que... Julgar, né? Julgar, olha para você ver, isso é julgamento, né? A pessoa querer impor para outra aquilo que ela acha que é certo e o outro que está errado, né? Então, daí, onde que está o despertar da consciência nisso aí? Então, por isso que eu vejo assim, o despertar mesmo, assim, tem pessoas no ramo holístico ou pessoas que têm, que já estão às vezes um pouco mais para frente, porque o despertar ele é gradual, e tem pessoas que estão mais para frente, outros para lá, tem pessoas assim que falam que quem despertou, despertou, quem não despertou, não desperta mais, e quem já despertou está procurando uma ascensão, que agora é a separação do joio e do trigo. Então, se você for ver, tem tantas coisas no mundo que a gente tem que buscar procurar o nosso melhor sempre, né? E o que seus mentores te falam em relação a isso? Não, quanto tempo vai durar essa transição, né? Eu acho que é uma coisa interessante para você, às vezes, falar para a gente. O que você escuta? Na verdade, os meus mentores, eles não falam assim. Teve uma vez que eles me passaram uma informação falando em 2019, final de 2019, mostraram que ia acontecer coisa muito importante, que o tempo já tinha finalizado e que as coisas iam começar a acontecer de forma diferente, sabe? E explicando do que estava acontecendo, assim, sabe? Mas não falaram assim, vai ter uma pandemia ou vai ter isso, não. Só falaram que as coisas iam começar a ficar diferente aqui no planeta Terra e que é por causa da transição planetária que nós estamos passando, sabe? Em relação a isso. Agora, o mentor, esses seres, eles não vão vir falar para você, vai acontecer isso, alguém, não sei quem, vai ganhar e outro vai perder. Daí não são mentores da luz que fazem isso. Isso aí já são... Estou falando assim, o tempo que isso vai demorar. Acho que as pessoas estão muito preocupadas com isso também, né? Eu acho que depende da nossa vibração, principalmente, né? É melhor não se preocupar com isso. É melhor você se preocupar com o teu agora, porque o amanhã nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E o que vai acontecer com você vai, de repente, vai depender da tua vibração. Não sei se você lê a Bíblia, mas lá fala assim: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Então, você cuida da tua vibração e da tua conexão com o teu eu sou, com o teu mestre interior, e faz o que é o correto, seja digna, seja autêntica e seja verdadeira, e o que vier para acontecer, você tem que ter certeza que você vai estar protegida, porque você faz parte do Pai. Exatamente. Então, o amanhã só deixar para os deuses do tempo cuidar disso. Nós não, cabe a nós viver o nosso agora. Então, acho que é por isso que as pessoas estão tão ansiosas, né? É por isso que está todo mundo tão ansioso. Por causa dessa questão que eu estou te perguntando, entendeu?
Mas não se deve ficar ansioso e pensar no que vai acontecer amanhã, porque as leis do tempo elas estão agindo um pouco diferente agora, assim, sabe? Por causa desse ajuste do eixo da Terra, né? Então a gente está mudando de era, né? A gente está saindo da era de peixes, está indo para a era de aquário, está ajustando o eixo da Terra em, se não me engano, 14 graus. Essa mudança está mexendo com tudo, tanto física quanto espiritualmente e energeticamente. Então, as leis do tempo estão agindo de forma diferente. Nós não temos como saber o que vai acontecer amanhã. A única coisa que a gente pode saber é que nós podemos fazer a nossa realidade, né? E isso tudo está acontecendo o quê? Para que a Terra receba um upgrade frequencial, para que a gente comece a atuar mais forte a 5D. E na quinta dimensão, você cria a tua realidade de acordo com o teu pensamento, o teu sentimento, as tuas emoções, as tuas atitudes, as tuas palavras. Então, amanhã, o teu amanhã é você que vai fazer, porque ele é o teu mundo. Eu faço o meu e cada um faz o seu. E cabe a nós vibrar nessa luz e ser um ponto de luz aqui na Terra. Entende? Eu acho que caiu o sinal um pouco travou ali, Karina. Travou, né? Uhum. Mas só para terminar o raciocínio, depende, eu falo isso muito nas minhas moderações, depois se vocês algum dia entrarem para ver, eu falo isso. Travou de novo. Eu não sei se é o meu que está travando ou se é o da... Ei, será que é o teu que está travando ou é o meu? Porque o meu... O meu eu acho que não é não, Leila. Eu vou até mexer aqui um pouquinho, posso até dar uma arrumada. Mas eu acho que não, porque eu coloquei... Para mim travou o teu, daí eu não sei se para você travou o meu. Eu coloquei no... Eu acho que deve ser a sua, porque a minha... Acho que não sei. Deixa o pessoal falar aqui qualquer coisa. Mas eu acho que depende, eu acho que mais do que nunca, a conclusão que a gente tem que chegar disso tudo é que você está falando, né? Por isso que eu te perguntei, porque muita gente me pergunta, ai, Karina, mas quanto tempo vai durar, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, gente, acho que mais do que tudo depende de nós. Quanto tempo vai durar, né? É o teu que está travando, o pessoal falou. É o meu? Aham. Ai, meu Deus, deixa eu virar um pouco mais. Então, mas assim, concluindo isso que você está falando, as pessoas te perguntam, assim, eu acho que as pessoas não devem ficar perguntando para outras pessoas, porque as outras pessoas sabem tanto quanto nós mesmas, entende? Então, o que você vai saber a mais a outra pessoa para a pessoa achar que você sabe, entende? Então, a gente tem que parar de ficar procurando fora as respostas, procure dentro de você a conexão com o divino, cada um de nós conseguimos diretamente, ninguém precisa de intermediários. Os seres divinos, eles falam diretamente com a gente, desde que a gente ative o nosso chakra cardíaco, laríngeo, ative todos os nossos chakras, entre em alinhamento, você tem essa conversa, essa conexão diretamente com o divino. Então, eu não posso esperar que você me fale o que vai acontecer amanhã. Você não sabe também. E se você está dentro de uma ilusão, achando que o que você sabe é verdade, tenta vender essa verdade para mim, eu compro a tua verdade e nós duas caímos num buraco aí sem fundo, aí, num buraco negro, assim. Então, eu não posso colocar essa responsabilidade para você de me dizer isso. Não, mas eu respondo para o pessoal, sabe, Leila? Eu falo assim, gente, depende de vocês. Quanto mais alto vocês vibrarem, né? Vibre high, né? Que a gente fala em inglês. Quanto mais alto a gente vibrar na escala de Hawkins, eu até vou fazer com a Ana Maria Olis uma dia 16 agora, não sei se você conhece ela também. Ah, ela me convidou para uma live, participei de uma live com ela. Então, ela é maravilhosa. Gente, ela é um ser de luz, eu adoro ela. Ela leva muita gente legal no canal dela, né? Uhum. Aí eu falei com ela, Ana, vamos falar de tabela de Hawkins, a gente explicar, falar um pouco mais sobre frequência, vibração, o que é isso, né? Porque muita gente fala tanto sobre e não sabe, na verdade, o que significa frequência. É a nossa linda tabela. Para reiki, eu que sou reikiana, né, a gente usa bastante. E aí, eu falo sempre, depende só de você. Se você vibrar dentro da tabela de Hawkins, lá em cima, na frequência mais alta, né, de hertz, que é a do amor, que é a da iluminação, você
terapeuta, você não fica doente. Segundo, você não fica gripado, você não pega gripe, eu não sei Mas que você nem que é sabe que a gripe, eu vou Terra, falar ela de mim. vibra, a vibração da Terra está aqui, ó, 150 no máximo, ó, que é a raiva. Exatamente. Então, sair do 150 para ir aqui para 700, para 1000, que é a iluminação, é um trabalho muito grande. É melhor sair primeiro da raiva e ir passo a passo, porque daí o que as pessoas estão achando hoje? Elas acham que assim, olha, primeiro para a terra, depois para o céu. Mais alto que tudo melhora. Aí você fala, não vou ficar com ninguém, não vou não sei o que lá, para que tudo vibre melhor. Aí, porque esse processo, ele é espontâneo e natural, autêntico e verdadeiro, entende? Isso é uma coisa que vai acontecendo com você aos poucos, não é de uma hora para outra. Você não vai assim num dia e dormir vibrando na 150 e acordar na 600. Não, é um processo gradual que vão acontecendo coisas na tua vida para que você vá desenvolvendo tudo isso. Então, daí a pessoa pensa assim, nossa, mas quanto eu mais rezo, mais assombração aparece, eu vou nas coisas e não dá nada certo, as coisas, aquilo lá. Por quê? Porque você quer melhorar a tua vibração. O universo está mandando para você formas e lições e aprendizados para você realmente melhorar mostrar a sua vibração. Entende? Então, é por isso, então a tua vibração não vai mudar de uma hora para outra, assim, sabe? É aos poucos e vai vir para você lições. Se você está no primário e você quer lá ir para o ginásio, você vai ter que passar por provas. Primeiro o professor vai ensinar um monte de coisa para você, aí depois vai vir a prova lá, daí se você passar, você passa lá, sobe um grau. Você não vai sair de um grau e ir lá para o outro grau lá. Você não sai do primário e vai para o mestrado. As coisas são aos poucos, entende? Vai acontecendo. É uma faculdade, né, Leila? Então, é uma faculdade. Muitas provas para você na tua vida. Se está vindo muita dificuldade para você, é porque você quer evoluir, você quer transcender, você quer aumentar. Então, está vindo provas para você. Então, aí o que veio? Veio a pandemia. As mães não têm mais a escola, não tem mais isso, não tem mais aquilo, porque nós estamos passando pelo TCC. É um TCC, uma conclusão do curso, entende? E a prova vem diferente para cada um, porque talvez você precise exercitar, aprender aquela lição. Então, vai vir uma prova para você. A outra pessoa vem outra lição para ela, vem outra prova, porque numa prova que você já passou, ela não passou ainda. E tem uma coisa que a outra já sabe, ela já passou por aquilo, mas você não passou. Então, para cada um, vem uma prova de acordo com a matéria que ela está precisando passar. Entende? Então, tem pessoas que vêm passar aqui na vida coisa de ser mãe. Então, talvez é porque ela precisa desenvolver. Nossa, no meu caso Aí tem um monte de filho, tem não sei o que ela passa, todas essas coisas. Então, todas as dificuldades que aparecem para você são os testes que aconselháveis para o teu aperfeiçoamento. Tô falando isso que foi uma vez um ser que veio e falou isso para mim. Mas você deve ter perguntado, por isso que ele te falou isso, não foi, não? Inclusive, ó, hoje faz 25 anos que a minha irmã faleceu. E foi na época que ela estava doente, apareceu um ser para mim e falou assim para mim, olha, eu vim trazer uma mensagem para você. Eu olhei para ele assim, mas que mensagem? Daí ele falou, só um minutinho, vai lá para tua mesa que depois eu vou lá e te passo. Daí eu, tá bom, eu trabalhava numa concessionária, né? E esse homem entrou de branco lá, nenhum vendedor viu ele. Daí eu fui lá, atendi e falei, olha, desculpe, ninguém lhe atendeu, posso te ajudar? Daí lá, eu vim trazer uma mensagem para você. Eu vou tomar um café, porque faz muito tempo que eu não tomo café. E depois que legal! Daí eu falei assim para ele, tá bom, né? Eu ri, né? Falei... Pensei comigo, né? Ele olhou assim para mim. Você quer açúcar? Não ofereceu para que o açúcar, por favor? Você quer? Assim, eu ri assim dele e falou assim: a propósito, teu sorriso é muito bonito. Daí eu ri de novo, deu, obrigado. E fui para minha mesa. Eu pensei assim: ele nem sabe onde que eu sento. Pensei comigo, né? Daqui a pouco ele chegou. Só que ele não chegou na minha frente, ele chegou do meu lado. Ele não sentou ali no lugar do cliente. Ele veio assim e falou para mim: eu vim te trazer uma mensagem. Eu falei: qual a mensagem? Ele falou a mensagem. Daí eu não entendi. Eu olhei para ele, daí ele falou de novo. Eu não entendi de novo. Eu falei para ele, o senhor se importa se eu escrever? Porque eu não estou entendendo. O senhor pode editar para mim que eu não entendia mesmo. Daí eu escrevi. Daí ele falou assim, as dificuldades que te surpreendem são os testes aconselháveis em que lhe cabem aproveitamento. Daí eu olhei para ele para falar, nossa, né? Da hora que eu fui olhar para ele... Profundo. Ele sumiu no ar. O homem não estava... Você conseguiu escrever? Você conseguiu escrever? Não, você gravou, né? Até decorei, né? Aí, então. foi nessa época, em 96, mais ou menos, 25 anos, né? Aí, lá por 2010, que um dia veio na minha mente de eu pôr essa frase inteira no Google. Coloquei lá, né? Aí veio que é uma mensagem de Emmanuel.
Chico Xavier psicografou no livro essa mensagem de Emmanuel. Aí eu fui lá procurar como que era Emmanuel, né? Se tinha alguma foto, algum desenho de Emmanuel, era igual o homem que veio e falou isso para mim. Nossa, arrepiei toda! Que coisa mais linda, gente. Ah, eu falei com a Cláudia, né, que você fez uma live com ela, que ela é minha amiga, bruxa, que eu achei ela também no meio do caminho. Falei com ela, Cláudia. Uhum. É, querida demais. Ela deve estar assistindo a gente aqui. Uhum. Aí eu falei com ela, falei, Cláudia, esse dom, assim, eu já tive algumas projeções que eu lembro, mas eu não tenho essa facilidade. Gostaria até muito de desenvolver isso, sabe? Quem sabe você me ajuda? Vai lá que rola, né? Mas, assim... Se eu fazer isso, eu tava rica, porque todo mundo quer isso. Mas todo mundo quer, né, Leila? Eu acho que isso é do DNA também, não é? Que é programado? Olha, dizem que sim, né? Eu, no meu ponto de vista, segundo os seres me falaram assim para mim, eles falaram assim para mim que eu consegui esse contato com eles. Eles falam assim que é porque aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, e aquele procura acha. E aquele que bate a porta se abre. Talvez se eles não apareceram para você ainda porque você não buscou com o grau com a intensidade necessária que conseguisse se conectar para que eles viessem até você. Entende? Eu acredito muito que foi, não pessoalmente, não sei se pode falar essa palavra, igual você recebeu uma visita na concessionária, né? Uhum. Não sei se é físico, foi em corpo físico ou é perispírito? O que você achou assim, que era? É que várias vezes aconteceram isso comigo, né? Isso foi uma das coisas, né? Mas para mim é como se fosse físico. Eu vejo como se a pessoa fosse uma pessoa encarnada, tudo. Eu só vi que não era físico quando ele desapareceu na minha frente. Aí uma outra vendedora que sentava numa mesa a uns 3 metros de mim, eu olhei para ela e falei, meu Deus, cadê o homem que estava aqui? Daí ela falou assim, que homem, Leila? Que homem? Esse homem que ficou aqui um tempão falando comigo, branco. Daí que loucura. Ela, Leila, você tá louca? A gente estava até tirando sarro que você tá um tempão escrevendo aí e falando sozinha. Olha, todo mundo paralela que eu voltei agora, entendeu? Então você me desculpa, eu achei que você estava vendo também. Então pode até ser que algum ser desse já apareceu para você, falou alguma coisa e você não viu que era isso, entendeu? Se eu te falar que já falou comigo pelo WhatsApp, você acredita? Pelo WhatsApp? Se eu falar, será que dá para as pessoas acreditarem? Porque eu já recebi uma vez uma mensagem pelo WhatsApp e foi uma situação, aí eu teria que contar a situação, mas foi uma coisa que eu ia fazer um investimento, só para poder resumir, eu ia fazer um investimento, eu ia, de certa forma, perder um dinheiro que eu não poderia perder, e aí eu falo que é os nossos anjos da guarda, né? E do nada uma pessoa me chamou no WhatsApp, falou para mim, por favor, não faça isso, porque isso é uma coisa que não é correta, não vai te fazer bem. Foi numa linguagem muito doida, entendeu? Não sei te explicar. E aí eu perguntei, da onde você é? Da onde você é que você me chamou do WhatsApp, assim, só para falar isso comigo, né? Aí ele virou e falou assim, eu moro aqui, eu trabalho e eu moro aqui em Alto Paraíso. Aí eu arrepiei todinha, eu falei, nossa, Alto Paraíso é um lugar muito estranho. Quem conhece, quem pesquisa, sabe que lá existem coisas bem interessantes, né? Em termos de espiritualidade, contatos com seres, né? Uhum. Então, eu acho que foi pelo WhatsApp. Então, existem 1001 maneiras dos seres aparecerem e falarem. Só que, às vezes, a gente está tão perdido na ansiedade, pensando no futuro ou no passado, em qualquer outra coisa, mas a gente não está no agora e não está no estado de presença. Então, para você reconhecer essas comunicações com esses seres, você precisa estar no estado de presença. Conexão. Você tem que estar no agora. Alto grau de vibração, né, Leila? Oi? Não tem? Você não se conecta com ele se você não tiver nessa vibração de alto nível de vibração, né? Só que isso tem que ser um natural teu, entende? Não é assim só, vou fazer uma meditação, vou fazer uma oração, uma respiração e fico esperando. Mas nossa, eu faço isso, não parece ser nenhum na minha frente. Eu falei que eu ia fazer, já estou vibrando aí, já, cadê? De
presença, você tem que estar sempre na presença. E não adianta você querer enganar você mesmo ou enganar as pessoas, porque esses seres não têm como enganar eles. Não tem, porque eles estão no todo, entende? Então é como quando você recebe um login e uma senha. Você tem que estar linkado nisso, sabe? Então, faz esse link, e esse link é uma coisa natural e espontânea. E não você achar assim, ai, gratiluz, ai, amada, que... né? E achar Falei, que tá porque não tá, não é isso. E foi. Às vezes a gente julga uma pessoa que é mais objetiva, que é mais direta, que é mais pragmática, que acha que a pessoa é grossa, que a pessoa é ruim. Às vezes ela tá num estado de presença e você, mimimi, não tá. Entende? Então nós não sabemos, a gente não sabe muitas coisas aqui, sabe? Agora, se a pessoa tem esse acho que é por isso que conectar com esses seres, é porque de alguma maneira ela está no estado de presença, entende? Eu acho que é por isso que é interessante você entender, principalmente, que é uma coisa que nas terapias, né, a gente, bom, pelo menos nas que eu fiz, né, o que é vibração? Porque falar sobre vibração é muito fácil, que é frequência. Falar sobre frequência é legal, massa, você pega a tabela e mostra. Mas e aí, você colocou isso intrínseco em você? Você entendeu verdadeiramente, na essência, o que isso significa? E tem uma coisa que eu acho bacana, assim, porque assim, ó, você pode conhecer o caminho, você pode entender tudo de frequência, onda, vibração, fez um monte de curso, fez coach, fez todo mundo, o pessoal, os terapeutas, faz um monte de curso e sabe tudo. Sabe tudo. Você conhece o caminho, mas você não trilhou o caminho. Entende? Exato, E trilhar o caminho é diferente de conhecer o caminho. Tem pessoas que conhecem. Você pode dar um mapa e você olha tudo lá. Ó, teoria assim, é fácil. Agora vai lá fazer aquele caminho mesmo, quase ninguém faz. Acha que fez, porque conheceu o mapa ali. Não, mas eu tenho esse mapa aqui, ó. Eu sei tudo aqui, ó. Não, se você não trilhou e não passou por aquilo, você não sabe, entende? Então, mais importante do que conhecer o caminho é trilhar o caminho. Então, você tem que fazer das tuas atitudes a tua oração, entende? Então, faz os teus atos a tua oração. Tudo a árvore fala, se vê pelos frutos, né? Pensa, tudo que você faz, tudo isso tem que estar nesse estado de presença para que você tenha essas conexões com o divino. Porque senão não tem como, não tem outra maneira, entende? Se tem outra maneira, eu desconheço. Algum dia eu também, viu? Aqui, sabe? Mas é isso. Então, nossa, eu adorei conhecer você, Karina. Gratidão. Eu também. Olha, uma coisa, só para terminar, assim, também, que eu acho que vale a pena a gente exemplificar, né? A gente começou falando do site lá, vale a pena vocês entrarem depois, não sei se dá para ver a live aqui, eu acho que dá, né, Leila? É a primeira vez que eu faço no Instagram. Quem for rever a live, vai ficar entrem no site. Canal. Então, ótimo. Depois você me manda também. Eu baixo, mando o link para você abrir e baixar no teu canal daí, tá bom? Tá bom. Aí, tá. Só para poder terminar, falar sobre o site, né? Que eu acho interessante todo mundo dar uma olhada para essa parte do despertar da consciência, do que o que é teoria da conspiração, que já não é mais, né? Um pouco sobre essa nova ordem mundial. Aí eu estou falando sobre, na minha parte, como jornalista, como pesquisadora, como investigadora, né? Que eu acho interessante todo mundo ler. E para finalizar, que eu estava escutando outro dia um pastor falando, eu não sou religiosa, eu falo muito que eu acredito em Deus, que eu sou da egrégora de Jesus, de Maria, que realmente meu coração bate forte por isso. E eu não sabia, porque eu não sou de ficar lendo Bíblia, mas eu acredito muita coisa, eu sei que da Bíblia foi tirada, outra foi colocada, outras são narrativas, né? Mas eu acho que a essência do que Jesus queria deixar lá ficou lá na Bíblia, né? E aí o pastor falando da história de Saulo, que Saulo virou Paulo, que foi apóstolo de Jesus. E eu não sabia da história. E ele falando e eu olhando, eu falei, gente, que coisa incrível! Então, gente, fica a dica para quem quiser tocar um pouco mais sobre o despertar da consciência no seu próprio coração, para o seu autoconhecimento.
Vão lá, leiam um pouco sobre a história de Saulo, que virou Paulo, que é uma das histórias mais lindas. Eu tô quase chorando só de falar, que eu já vi. Então, vou te contar sobre Paulo. Então, já que você Nossa! não leu a Bíblia, se você Tá. for ler todas as cartas que tem na Bíblia, lá de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, é tudo Paulo que escreveu. E tem o Coríntios, a segunda carta de Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o dom do amor. E fala sobre os dons espirituais, né? Paulo, ele foi um apóstolo que ele não conheceu Jesus pessoalmente, ao contrário, ele era como se fosse um capitão do exército, ele perseguia Jesus, ele tentou matar Jesus várias vezes, não ele pessoalmente, mas os subordinados dele. Depois que Jesus morreu, ele continuou querendo matar todos os seguidores de Jesus. Aí um dia ele estava no deserto, Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, por que me persegues? Era Saulo. Ele era Saulo até então. Por que me persegue? Saulo ficou cego e depois daí que ele reconheceu Jesus e daí ele se transformou no Paulo, que no meu ver é o apóstolo que eu mais gosto, né? Exato, e que foi o que Deus... E aí e entra nessa parte de luz e de sombra, que foi através da sombra do Saulo que ele encontrou a luz do Paulo. Olha que coisa mais linda, né? Eu acho que agradecer, mas eu tenho um compromisso agora. Não, eu que agradeço, Leila. Muito obrigada. Eu sei que você tem que sair, ó. Gratidão também pela live. Amei. Depois você vai vir no meu canal. Viu? Vem no meu canal pra gente fazer a próxima, que ficou com gostinho de quero mais. Tá bom? Então, vou finalizar aqui, que eu tenho, já passou um pouquinho, mas ó, gratidão, tá? Um beijo. Gratidão, namastê. Beijo. Beijo, querida. Tchau, tchau.